Nossa história começa numa cidadezinha pacata, dessas que a gente só vê em novela das 6. Casinhas com varandas floridas, um charme, ruas tranquilas, banhadas por aquele sol de rachar. Todo mundo se conhecia, sabia até o nome do cachorro do vizinho. Era aquela coisa de cidade do interior, sabe? Um cafezinho na praça, conversa fora, bom dia, boa tarde para todo lado. A vida seguia devagar, sem pressa, ninguém se preocupava em trancar a porta, era tudo na base da confiança. Maldade ali parecia coisa de outro mundo. Até que a Juliana sumiu. A Juliana, cabeleireira da cidade, sempre de bem com a vida, um poço de alegria. Fazia o cabelo de todo mundo, desde a avó até a netinha. De repente, o salão ficou vazio. Ninguém mais ouvia aquela gargalhada gostosa dela ecoando pelas ruas. A cidade inteira ficou receosa. Vizinhos se juntavam na porta, especulando, fazendo 1000 teorias. Cadê a Juliana? Uma semana se passou, e a resposta veio. Dura, fria. Encontraram o corpo da Juliana na mata. A notícia se espalhou mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp. O medo tomou conta de tudo. Contaminou a cidade inteira. A maldade, que parecia tão distante, tinha chegado. E tinha até nome, o cirurgião da madrugada. Um apelido macabro que vinha das mutilações. A Juliana foi encontrada sem alguns órgãos, retirados com uma precisão que parecia coisa de profissional. A cidade, antes um paraíso, virou cenário de filme de terror. O medo, antes um visitante indesejado, agora era morador fixo, espreitando em cada beco, em cada esquina. A noite, que era para ser de descanso, virou sinônimo de pavor. Todo mundo se trancava em casa, com medo de virar a próxima vítima. O silêncio da noite, antes quebrado só pelos grilos, agora era cortado pelo som das sirenes. A polícia, que antes só aparecia para resolver pequena confusão, agora estava numa busca desesperada por respostas. Camila, uma moça nova, cheia de sonhos, foi a próxima vítima. O sumiço dela foi igualzinho ao da Juliana, como se fosse um roteiro repetido. O medo virou pânico. Famílias se uniam, buscando segurança nos outros, como o passarinho em revoada. A polícia, sem saber para onde ir, intensificou as buscas, revirando a cidade de cima a baixo. Dias depois, encontraram o corpo da Camila, na mesma mata que a Juliana. As mutilações idênticas, a mesma crueldade. O cirurgião da madrugada tinha atacado de novo, deixando sua marca registrada como um artista macabro. A cidade estava mergulhada em desespero. Um luto coletivo, como se um pedaço de cada um tivesse ido embora com as vítimas. A Luciana, mãe dedicada, sumiu numa tarde chuvosa. Encontraram o carro dela abandonado na estrada. Dentro dele, só o celular e um lenço vermelho, como se ela tivesse evaporado. A angústia corroía todo mundo por dentro, a cada minuto que passava. A cidade era uma panela de pressão prestes a explodir. Diferente das outras, a Luciana deixou um rastro. Uma mancha de sangue na parede, em formato de mão. Finalmente, a polícia tinha uma pista. Algo concreto para seguir. Mas será que ia ser suficiente para desvendar esse mistério? A Paula, dona de um sorriso que iluminava a cidade inteira, foi a próxima. E o mais assustador, ela sumiu em plena luz do dia, desaparecendo como fumaça. Testemunhas? Ninguém viu nada, nem a sombra de uma alma penada. O medo, que já estava grande, agora tinha paralisado a cidade inteira. Ninguém botava o pé para fora de casa, nem para comprar pão na padaria. A confiança tinha ido pro beleléu. A angústia virou agonia. Ninguém conseguia pregar o olho, com a cabeça a 1000 por hora. A quinta vítima, a Beatriz, era dona da biblioteca. Uma senhorinha doce, conhecida por sua sabedoria, tipo a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sempre rodeada de livros e crianças, contando histórias e ensinando a garotada a amar a leitura. Encontraram o carro dela abandonado perto do rio, e dentro,
Um diário antigo, daqueles com capa de couro e cheiro de tempo. E se a chave do mistério estivesse ali, escondida entre aquelas páginas amareladas? O diário era perturbador, de arrepiar os cabelos, cheio de detalhes dos crimes, escritos com uma letra precisa, quase cirúrgica. Descrições das mutilações, da rotina das vítimas, tudo anotado com uma frieza de gelar o sangue. O cirurgião da madrugada era meticuloso, planejador e cruel. A polícia virou a noite trabalhando, igual formiguinha em açucareiro, analisando cada página do diário, cada rabisco, cada mancha de tinta, procurando impressões digitais, fios de cabelo, qualquer pista que pudesse levar ao assassino. Era uma corrida contra o tempo, uma luta desesperada para encontrar uma agulha num palheiro. Mas o diário era um cofre fechado a 7 chaves, um mistério indecifrável, sem assinatura, sem nenhuma pista que pudesse incriminar alguém. Era como se o assassino fosse um fantasma, um ser invisível. A cidade, antes cheia de vida, agora era uma sombra de si mesma. Um cenário de tristeza e desolação. O medo tinha se espalhado por todos os cantos, como uma praga. Estava nos olhos das pessoas, nos sussurros pelos cantos, nas conversas tensas nos bares. A esperança era um fiozinho de linha, prestes a se romper a qualquer momento. E então, de repente, como num passe de mágica, os assassinatos pararam. O cirurgião da madrugada sumiu, evaporou, como se nunca tivesse existido, deixando para trás um rastro de dor, mistério e perguntas sem resposta. Um quebra-cabeça incompleto. A cidade, em choque, tentava se recuperar. Mas as cicatrizes eram profundas, daquelas que a gente carrega para a vida toda. A última frase do diário martelava na cabeça de todo mundo. 5 é um número sagrado. Que diabos aquilo significava? Era código? Macumba? Ninguém entendia a patavina. Era um aviso? Uma ameaça? Uma promessa? Só Deus sabia. E essa incerteza, essa dúvida, era a pior tortura de todas. A vida seguiu seu rumo, como um rio que corre para o mar. Devagar, mancando, cheia de dor. As ruas voltaram a ter movimento. O comércio reabriu, as pessoas saíram de casa. Mas os sorrisos eram amarelos, forçados, como se tivessem medo de mostrar felicidade. Os olhares, desconfiados, espreitando cada canto, cada rosto desconhecido. A cidade nunca mais seria a mesma. Aquele clima de interior, de tranquilidade, tinha ido embora para sempre. A maldade tinha deixado cicatrizes profundas, marcas que não iam se apagar nunca. O cirurgião da madrugada, mesmo sem nunca ter sido pego, continuava presente. Em cada rosto desconhecido, em cada pesadelo, em cada folha que caía das árvores, havia um lembrete da tragédia. A cidade tinha perdido a inocência, aquele jeitinho de cidade pequena, onde todo mundo se conhecia e confiava nos outros. E o medo, o medo, esse nunca mais ia embora. Ia ficar ali, para sempre, como uma sombra grudada nos calcanhares.